ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar, causada especialmente pelas. Então, ele está querendo saber de você qual dessas fontes de energia elas causam poluição. Quem é que causa poluição? Qual é o problema dela? Nós já comentamos várias, mas aí tem uma que eu gostaria de chamar a atenção daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, você teria alguma sugestão? Qual dessas 5 seria a poluente, meus amigos? Você marcaria alguma letra aí? A letra B. Muito bem. Agora, por que isso? Vamos lá, então, que eu quero falar de uma outra daqui a pouquinho, para você ficar ligado. Quando ele fala aqui de hidrelétricas, meus amigos, hidrelétricas, aí ele fala, bom, as hidrelétricas, elas têm problemas com essa poluição, amigo. Bom, ela vem da água, vem da água. Quando você fala de termoelétricas, termoelétricas, carvão, geotérmicas, terra, geotérmica, temperatura da terra. Energia solar, o nome já diz, vem do sol. E a energia eólica vem do vento. Dessa nós já comentamos sobre todas, menos uma. A gente ainda não comentou a respeito das geotérmicas, por isso que eu coloquei essa questão. Mas vocês percebem que vira e mexe, o Enem está sempre com o mesmo tema. Como é que funciona uma geotérmica? Bom, seria mais ou menos assim, preste bem atenção. Imagine que aí você tem um sistema onde aqui, amigão, de amarelinho aqui, ó, nesse solo aqui, esse solo aqui, você coloca uma sonda. Por quê, amigão? Porque aí você tem algumas rochas, principalmente em região de vulcão, algumas rochas que elas são derretidas, chama rochas magmáticas, isso é calor gerado pelo magma, que você talvez conheça em geografia, e esse calor aí, amiga, essa temperatura, ela é altíssima, altíssima, altíssima. Esse calor gera uma temperatura bem alta, bem alta. E a água da chuva, que ela infiltra no solo, ela acaba recebendo esse calor e ela passa por essa tubulação na forma de vapor. Então, o que acontece? O homem aqui não faz nada. Chove naturalmente, e o calor gerado na Terra naturalmente aquece a água, ou seja, você não está gastando R$ 1 aqui, você não está gastando nada. Seu gasto é com o quê? Colocar essa sonda, colocar essa tubulação, para que o vapor d'água ele seja direcionado para uma turbina, para poder fazer o giro da turbina. Esse giro de turbina é uma energia chamada de energia mecânica, que vai para um gerador, ou transformador, um gerador que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica, ela é direcionada para as nossas residências, vai para a rede elétrica e vai para as nossas residências. Então, perceba, vai chover, a água vai infiltrar o solo e o calor gerado no centro da Terra vai aquecer essa água, que vai vir na forma de vapor, ou seja, você não está tendo problema nenhum até então. Aí o que acontece? Parte dessa água, o que é legal aqui, ó, parte dessa água volta para uma torre de refrigeração. Uma torre de refrigeração que vai diminuir a temperatura e essa água retorna para o solo de novo. E aí, meus amigos, faz o ciclo ecologicamente correto. A parte da água vai ser refrigerada, vai voltar para o solo, aí vai ser aquecida, aí vai para a turbina, vai para o gerador, a gente consome, parte dela refrigera e quer dizer, você forma um ciclo ecologicamente correto. Então você percebe que a geotérmica não tem nenhum tipo de resíduo poluído. Aí às vezes as pessoas falam assim: "Ah, então por que não usa esse tipo de energia no mundo inteiro?" Porque, na verdade, você depende de locais que tenham essas rochas, que tenham esse aquecimento, que tenham esse calor. Geralmente onde tem cordilheira, no Chile, por exemplo, ou então onde você tem muitos vulcões, que não é o caso do Brasil. E o grande problema disso é que essa energia, ela precisa ser colocada nesse local. Quer dizer, se é esse local que tem esse tipo de coisa, você tem que colocar aqui. Você não pode mudar isso de lugar, você não pode fazer nada. Então ela acaba ficando um pouco cara, a relação custo-benefício ainda não é vantajosa, mas para o meio ambiente é tudo de bom. Então, quer dizer, vai chover, a água vai ser aquecida, as turbinas vão girar, o gerador vai transformar, a energia vai ser consumida, a água retorna e o ciclo está feito tranquilamente. Certinho aí, meus amigos? Certo, professor. Certinho, professor.
Certinho, certinho. Então vocês percebem que esse tipo de energia, meus amigos, é uma energia que é fantástica, fantástica. E voltando para a questão, então, como vocês já tinham acertado, a que tem problemas com resíduos seria as nossas termoelétricas, que são a carvão, que gera muito gás carbônico, que intensifica o aquecimento global. Então, a primeirinha aí tá de boa, tá tranquila. A primeira é sempre assim, né? Para poder o cara ficar tranquilo. E essa foi a energia que tinha que comentar a respeito. Isso aqui é um tema agora, você vê que as questões são mais curtinhas, é um tema que tem a ver com biologia também. Vamos lá que eu quero ouvir vocês, sintam-se à vontade. Uma das estratégias para a conservação de alimento é o salgamento, adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Muito obrigado, meu querido. Aí vocês percebem, ó, que aí ele fala de conservação de alimentos através do salgamento. Perceba. Veja que essas questões, os textos já são menores, que são as questões mais novas. O Enem, quando começou em 2009, fazia umas questões bem grandes, com textos ridículos, e o pessoal ficava reclamando porque não dava tempo de ler o texto e fazer a questão. Nesses últimos anos, eles têm minimizado bastante. Algumas poucas questões têm texto grande, mas essas não, essas são menores. Então, o que acontece? Você sabe que para conservar o alimento, ele quer saber, e você coloca sal. Aí ele coloca o que acontece com as células quando você bota sal. Imagine que você tem essa estratégia. Por que essa estratégia? Porque quando você pega, por exemplo, um pedaço de carne como esse, e o cara, aí também não é colocar sal, aí é entupir de sal, né? O cara entupiu de sal a carne. Quando você faz isso, o que acontece? Essa carne fica preservada. Aí você fala, ela fica preservada por quê, amigão? Pelo seguinte, quando você, no passado, quando não se tinha geladeira para conservar os alimentos e as pessoas precisavam se alimentar, o pessoal fazia pagamento de determinados trabalhos com sal. Por que fazia pagamento com sal, amigão? Porque o sal tinha valor. Por que ele tinha valor? Porque o cara tinha, sei lá, às vezes eles caçavam um animal gigante, ele não ia comer tudo de uma vez, e se ele deixasse aquela carne ali por algum tempo, ela poderia apodrecer, ele perdia a caça. Então era necessário preservar, e era com sal. Então o pessoal fazia trabalho e recebia sal como pagamento. Por isso que aí vem, daí a origem da palavra salário. Salário vem daí do sal. Hoje em dia o pessoal não dá mais valor. Hoje em dia o sal, eles não querem nem saber. Hoje o sal está com preço bem baixinho. Mas o que é que ele faz? O sal, na verdade, ele faz o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui o pedaço de carne agora desenhado. Está aqui o pedaço de carne. Nessa carne, você tem bastante moléculas de água. A carne está cheia de água, a carne suculenta, suculenta. Quando você coloca sal, você coloca, o principal componente é o NaCl, são íons de sódio e íon cloreto. Esses íons, eles têm um papel importante. Por que um papel importante? Porque eles têm carga positiva e carga negativa. Assim como a água. A água também tem carga positiva e carga negativa, porque a água é polar. Então, se existe carga positiva e carga negativa, significa dizer que quando você vai colocando mais cargas positivas e mais cargas negativas, vocês vão atrair essas moléculas de água. Quando você vai colocando sal, ele faz o que com a molécula de água, amigo? Ele atrai as moléculas de água para ele, vai ressecando a carne. E qual é a grande vantagem disso, amigo? A partir do momento que você retira água do meio que você está trabalhando, esse meio, amigão, ele já não é o meio ideal para que bactérias proliferem. Você vai ter os micro-organismos mortos. Por quê? Porque eles precisam de água para sobreviver. A partir do momento que você colocou sal, ele faz a atração, ele atrai as moléculas de água e tira a água do meio. Tanto é que quando você vai consumir carne do sol, que o pessoal chama de jabá, na verdade depende de cada local, você pega a carne e bota sal e deixa, como o pessoal diz, né, para secar ao sol. Então o que é que você faz ali? Você bota o sal para retirar a água e a energia do sol, ela já facilita mais o processo. Fazendo isso, a carne dura mais tempo. Tanto é que quando você compra charque também, que o pessoal chama de carne seca, geralmente não se coloca em geladeira. Por que não precisa colocar em geladeira, amigo, por muito tempo? Porque o sal, ele já faz o papel de ser conservante. E por que ele conserva? Porque os íons do sal atraem as moléculas de água, retirando água do meio, o micro-organismo não vai sobreviver. Esse processo tem um nome que ele não botou aí ainda.
Você saberia o nome desse processo aí, amigo? Alguém sabe como é o nome desse processo químico-biológico? Sabe como é o nome? Osmose, amiga. O nome disso é osmose. Então, esse processo é chamado de osmose, que nada mais é do que a passagem do solvente de um meio menos concentrado para outro mais concentrado, a partir de uma membrana semipermeável, semipermeável. Mas, de acordo com as opções, o que foi que ele colocou para a gente na letra A? O sal adicionado diminui a concentração de solutos. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo, amigão? Porque ele retira água. E água não é soluto. Água é o quê, amigo? Solvente. Água é solvente. Solvente. Olha o que ele fala na letra B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Imagine você que absurdo. O sal vai destruir as membranas plasmáticas. Nada a ver. A adição do sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas, mais ridículo ainda. Os íons Na+ e Cl- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. Quer dizer, você vê que é absurdo. Os íons, na verdade, eles atraem as moléculas de água. E na letra E, a grande concentração de sal no meio extracelular, ou seja, fora, provoca a saída de água de dentro delas, que é justamente isso aí. Então, quer dizer, quando você coloca sal, o sal, ele atrai as moléculas de água, simplesmente por quê? Porque sal tem carga positiva e carga negativa. Certo aí, meus amigos? Beleza, professor. Tranquilidade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, amiguinhos. O Enem adora esse tipo de questão.